Fala torcedor alagoano e fala torcedor alagoana, tudo bem com vocês? Já tava com saudade de fazer nossos vídeos. Durante a semana tá muito complicado pra mim, muito corrido, mas todos os finais de semana estou me comprometendo e sempre tá expandindo nosso conteúdo aqui. E hoje, joguinho das letrinhas, ABC contra CRB. O jogo vai ser lá no Frasqueirão em Natal às 5 horas da tarde. Hoje, obviamente. E vamos lá, tem muita coisa para falar do time do ABC, um cenário muito conturbado. O CRB também vem aí oscilando, então o jogo hoje vai ser muito interessante. Então vem comigo. Bom, vamos começar sempre falando do time da casa, o time que a gente não conhece, que é o ABC. O ABC Natal, o elefante aí do Frasqueirão. Vamos lá, vamos falar do time do ABC. Primeiro de tudo, o ABC é o lanterna. Já é uma parada que já deixa o torcedor do CRB um pouquinho afligido. Por quê? O CRB tem essa fama, esse histórico de quando pega time lá da parte de cima, joga bem, desempenha um bom futebol. Perdão, tempo sempre me ajudando. Mas quando pega a galera lá da parte de baixo, tem uma tendência a ter desempenhos um pouquinho piores, um pouquinho abaixo da média. Então, vamos falar desse ABC, trazendo aquele nosso parâmetro geral. É, o ABC tem duas sequências muito ruins. A primeira, 8 jogos sem vencer, seguidos, 8 jogos em seguida sem vencer, e 7 jogos seguidos em casa sem vencer. Nesses últimos 8 jogos foram 4 derrotas e 4 empates, equilibrado. E em casa são 7 jogos sem vencer. E isso já é um sinal que deixa a torcida do CRB mais preocupada. Mas é o pior mandante, o ABC. O ABC tem um desempenho melhor fora de casa do que em casa, interessante. Mas enfim, é o pior ataque, junto com a Ponte, 14 gols. Tem 14 pontos também, um ponto para cada gol, nada mais do que justo. E vem aí do cenário muito conturbado. Vamos pegar no geral. 2 vitórias apenas, 8 empates e 13 derrotas. São 2 vitórias apenas e 13 derrotas. É uma disparidade numérica absurda. O ABC, além do desempenho em campo, está fazendo um entorno, como é que eu posso falar? Um cenário externo ao futebol que também é batata para você cair. É um time super inflado, praticamente contratou 2 times no ano, um time no primeiro semestre, um time no segundo semestre. O clima com a torcida é horrível. Teve o episódio que a torcida do ABC invadiu o CT, deu com pedradas em tudo, para falar a verdade. Enfim, muitos jogadores saíram por isso, pedindo rescisão unilateral, tanto por atraso de salário, como também alegando insegurança no trabalho. Enfim, o cenário externo do ABC é horrível, o cenário interno, dentro das 4 linhas, também não é nada bom. Então, assim, é um adversário que, por si só, deveria já dizer bastante, mas vamos com calma. Eu não sei se vai ter algum torcedor do ABC vendo isso aí, vendo isso aqui, na verdade, mas eu acho que o que resta de esperança na torcida do ABC, eu acho que, na verdade, no entorno do ABC e como instituição, é o seguinte padrão: 2 vitórias seguidas com os resultados combinados da galera de cima ruins, o ABC começa a retomar a esperança, porque 6 pontos, se o ABC faz, ele tá na porta de sair da zona do Z4. O problema é, o ABC não consegue vencer, e alguns times de cima da tabela, ali da porta do Z4 e tal, estão conseguindo alguns pontinhos. Então, essa pontinha de esperança que a torcida do ABC ainda tem, pode ser que só seja uma ilusão, ou um sonho muito grande, porque, de fato, o que o ABC apresenta em campo é muito pobre. Vamos lá. Eu vou tentar falar aqui sobre o time do ABC. É muito complicado prever o time do ABC. Por quê? É um time muito limitado em questões de elenco. Eu acho que até se reforçou bem. Vou trazer aqui alguns jogadores que o ABC contratou que eu achei boas peças. Mas é um time que ainda busca se acertar sempre. É um time que busca se acertar na defesa, ainda tem problemas defensivos, busca se acertar no ataque. É um ataque um pouco, como é que eu falo? Eu não vou falar nem pragmático, é um ataque muito volátil. Às vezes tem lampejos de boas jogadas, lampejos de alguma coisa lúcida, e às vezes é uma bagunça total.
O time do ABC é muito limitado tecnicamente. O treinador é o Alan Al, né? Que eu botei aí pra vocês verem. Já é o primeiro lei do ex do CRB. Tem algumas leis do ex aí nesse ABC. E também tem muitos jogadores conhecidos. Mas enfim, o Alan Al, ele pega o time na metade do campeonato, traz alguns homens de confiança e tá tentando resolver todos os problemas. Porque eu chegar aqui e dizer que o ABC tem um ponto forte, eu estaria sendo leviano com vocês. Estaria mentindo aqui. O ABC tem que consertar tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Os laterais, a defesa, meio campo e ataque eu ainda acho que tem que consertar, mas eu acho que de todos os setores foi o que deu mais uma evoluídazinha. Enfim, é um time cheio de problemas, cara. Não tem muito o que dizer do time do ABC. De fato, porque isso tudo que o ABC vive justifica a última colocação, o fundo do poço. O ABC subiu bem, fez um primeiro trimestre legal, com um bom desempenho na Copa do Nordeste, eliminou o Vasco lá em São Januário na Copa do Brasil. Teve um primeiro trimestre, quadrimestre ali, que dava pra falar assim, não, o ABC vai dar o trabalhozinho aí pra Série B. Mas aí o time colapsou por completo. Vamos lá, vamos falar dos jogadores. Tá, vou começar com os destaques pra mim. E depois eu vou trazer peças interessantes a gente observar, jogadores conhecidos. Primeiro destaque, talvez um dos melhores jogadores aí que se salvam individualmente no time do ABC, que é o Fábio Lima. Fábio Lima não, é Fábio Lima. Eu escrevi, se querer aqui, Fábio Costa. Eu lembrei do goleiro, o goleiro carniceiro Fábio Costa, que jogou no Corinthians. Enfim, Fábio Lima é um meia que gosta de cair pelos lados. É como se fosse um meia atacante, quase ali um ponta também. É um cara muito interessante, ele tem 2 gols, uma assistência. É um cara de muita velocidade, muita força física, presença de área. É um cara muito interessante para o torcida do CRB observar, que talvez nesse elenco do CRB como reserva fosse muito útil até. Pelo menos por esse ano que o Fábio Lima tá fazendo. Não vou dizer que ele é o craque do time do ABC, porque na minha visão o ABC não tem um craque, não tem um destaque, não tem um cara assim que, pô, esse cara aqui tá tentando carregar o ABC. Mas não é um jogador ruim, não é um jogador que você descartaria. Eu acho que o Fábio Lima é uma boa peça para o torcedor do CRB observar, até porque o que eu percebi na última partida, que a gente já vai falar do CRB, o CRB tem uma dificuldade imensa quando existe uma dobra forte de jogadores ali pelas laterais. Um lateral que apoia muito com um ponta que apoia muito. No caso do ABC, a lateral direita, com o Alex Silva, que eu nem trouxe aqui, mas o Alex Silva que jogou no Vila Nova e tal, é um cara, jogou no Operário, é um cara que gosta de apoiar muito, porém eu não observo tanto essa movimentação do Fábio Lima caindo pelo lado com o Alex Silva. Mas, se o Alan Aldo é um estudado e ele conhece muito bem o Guilherme Romão, pode ser que seja uma alternativa para o time do ABC nessa partida. Eu tô querendo sonhar demais com a baita análise do Alan Aldo e dos jogadores do ABC? Tô, mas é sempre bom alertar. Outro jogador interessantíssimo pra gente comentar aqui, porque ele foi jogador do CRB algumas temporadas atrás, acho que 2, se eu não me engano ele tinha 20 anos quando ele chegou no CRB, que é o Wallace. O Wallace é um meia de 22 anos, cria da base do Fluminense, cria de Xerém, e quando ele jogou no CRB, ele veio com muita expectativa. Na verdade, assim, uma expectativa criada pela torcida, por conta que a torcida do Fluminense tinha muita expectativa no Wallace. Sempre falava que o Wallace era o cara da base do Fluminense, que ia subir pra se destacar e tal. Ele tem 3 assistências. É um cara que tá tentando tomar esse. Como é que fala? Essa responsabilidade criativa do time do ABC. É o cara, ele joga de camisa 8, um 8 assim, bem solto, um 8 que só arma praticamente, não é aquele cara que ajuda muito na marcação, e pode ser utilizado também como meia centralizado. O Wallace, vou comparar aqui os dois Wallaces, o que jogou no CRB e esse agora do ABC. O cara que veio jogar aqui no CRB, esse mesmo Wallace, era um cara muito cru, muito novo e que, na minha opinião, veio com a visão de eu sou bom pra caramba na base do Fluminense, eu tenho que mostrar que eu sou bom pra caramba também no profissional, numa segunda divisão, jogando aqui pelo CRB. E ele queria fazer muitas coisas, eu não achava ele mau jogador com a bola no pé, um cara grosso, um cara sem noção. Mas eu achava que ele era um cara que não tinha muito entendimento de que você jogar coletivo e fazer o coletivo andar, você como meio campista, vale mais do que você individualmente ser um destaque.
Eu achava ele muito com a mentalidade estilo Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho que dar um drible aqui bonito, eu tenho que dar um passe massa, eu tenho que tirar três da marcação. E isso irritava muito a torcida do CRB quando ele entrava. Ele era um cara que teve boas atuações, algumas duas, três boas atuações, quando jogou dessa maneira mais coletiva. Quando ele entrava com essa mentalidade de eu ter que me destacar individualmente a todo custo, aí eu era contra ele. Porque eu acho isso burrice do jogador. Mas, talvez pela falta de maturidade, ele jogou assim no CRB. No ABC, o ABC com a rodeada de jogadores limitados tecnicamente, vivendo uma fase ruim, precisando de recuperação rápida, ele é um cara que parece que agora tem mais essa consciência. Eu tenho que jogar pro time, eu tenho que fazer o time andar, eu tenho que ser um cara cabeça pensante pro time render. Porque se o time não render, o time não sai dessa situação e eu vou estar incluso nesse buraco. Eu vou cair junto. Então acho que é um jogador mais maduro hoje. É um cara que continua tecnicamente, eu acho um bom jogador, mas eu acho que é um cara mais maduro aqui na mente. Então, o Wallace aí, se a torcida do CRB falar assim, pô, é aquele Wallace, é ele mesmo, só que um jogador com uma mentalidade um pouquinho diferente. E por último, o Paulo Sérgio, o centroavante que é conhecido aqui na nossa cidade, em Maceió, e aqui em Alagoas, jogou no CSA, teve uma boa fase no CSA, fez bons gols no CSA, um cara que saiu da base do Flamengo, teve assim uma expectativa e tal, um bom centroavante, teve boa fase pelo Operário também, quando o Operário estava na Série B, um jogador perigoso lá na área. É um cara que tem muita movimentação, não é aquele centroavante só paradão, que só recebe bola de costas para a defesa. É um cara que tem muita movimentação, chuta bem, bate pênaltis bem. Então, Paulo Sérgio é um cara que, obviamente, para a defesa do CRB ter cuidado, porque eu sempre falo aqui, esses jogadores que individualmente já se destacaram muito, eles podem estar até numa má fase. Vou lembrar do CRB do último jogo, Pimentinha. Mas são caras que sabem jogar bola. Então tem que estar sempre tendo cuidado com esses caras. Talvez não seja a melhor fase da carreira, mas ele é um... E como eu vinha falando, teve um problema técnico aqui, mas retomando. Como eu vinha falando, o Paulo Sérgio é um ídolo do ABC. É um cara que é referência, é um cara que o clube foi atrás quando tava nesse momento ruim, antes de voltar para o ABC, já na época das negociações, ele deu declarações de gratidão, de que gostaria de voltar ao ABC. Então, assim, é um cara que é referência técnica, é um cara que é ídolo da torcida, essa conexão entre campo e torcida. Então, pode ser que ele queira dar esse resultado que a torcida tanto espera dentro de campo. E aí, o que acontece? É um cara para continuar tendo cuidado. Por quê? Não tá na melhor fase, não é mais um cara muito novo, mas é um cara perigoso, mostrou isso durante toda a sua carreira, beleza? Enfim, vamos para jogadores interessantes, jogadores que a torcida do CRB conhece. Dois deles viraram jogadores xodó do Alan Al, onde o Alan vai, traz os caras. O Jean Patrick, que jogou aqui no CRB, jogou com ele no Cuiabá, jogou com ele no CRB, eu jogo com ele no ABC. E o Bressan, que jogou com ele também no Paraná, jogou com ele no CRB e eu jogo com ele no ABC. Nenhum dos dois é titular absoluto. Nenhum dos dois. Porém, na minha opinião, são jogadores que tecnicamente são até acima dos que jogam hoje no meio campo do ABC. Só que talvez o ABC hoje não tenha essa condição de impor o seu futebol em campo. Não tenha a condição de jogar um jogo de aproximação, um jogo de cadência, um time que busca muito essa reação imediata. Então precisa de muito volume de jogo, precisa de muita velocidade, precisa de muita força física. E o Bressan e o Jean Patrick não entregam essa velocidade, essa força física e muito menos essa velocidade em campo. Mas são jogadores tecnicamente que podem ajudar muito no segundo tempo. O Bressan não fez uma boa passagem aqui no CRB, de fato. O Jean Patrick teve bons momentos, mas são dois caras que têm a bola parada, tem um chute de fora da área. São jogadores que para segundo tempo são muito interessantes. Ó, a zoada. Sim, são muito interessantes e a torcida do CRB conhece bem as características. Jean Patrick é um camisa 8, cara de muita aproximação, cara que tenta lançamentos, enfim. E o Bressan é aquele camisa 10 mais classicão. Enfim, são dos jogadores aí que são interessantes para a torcida do CRB sempre ficar de olho aí se entrar no segundo tempo. Assim como o Alisson, na verdade, que é um jogador que também tem muita identificação com o ABC, voltou depois de uma saída conturbada lá no Frasqueirão, voltou também para ser esse cara aí para dar uma aliviada no clima do clube, um jogador que a torcida confia, mais ou menos parecido com o Paulo Sérgio, mas hoje ele é um cara que vem do banco. Então assim, um cara que tecnicamente também jogou muito, teve uma ótima fase no Cruzeiro, também teve uma ótima fase no ABC. Inclusive, tem uma curiosidade, ele chegou a ser contratado pelo CRB, mas foi reprovado nos exames médicos e não ficou aqui por Maceió.
mas é um cara que é muito perigoso também, porque é um cara muito experiente, tecnicamente sempre foi um pouquinho acima da média para uma Série B. É um cara que também vai querer corresponder em campo pelos mesmos motivos do Paulo Sérgio. Então, é um cara que é para ficar de olho no segundo tempo, no andamento da partida. Beleza? Aí, três caras aí que são menos conhecidos. Na verdade, nem são tão menos. Esse primeiro que eu vou falar, que é o Romário. Romário é um bom lateral esquerdo, tecnicamente. O cara que fez uma boa passagem pelo Juventude, teve passagem pelo Santos. Enfim, lateral esquerdo muito técnico. Vai enfrentar um lado direito aí interessante com o Hereda e com o Léo Pereira. Por que eu digo que é interessante? Porque ele não é um cara de tanta força física. É um cara muito técnico, um cara que do meio pra frente ajuda muito, mas lá atrás dá um pouquinho de espaço nas costas, então vai ser interessante ver essa exploração do Hereda e do Léo Pereira nessas costas do Romário. Aí sim, dois jogadores pouco falados, mas que eu acho que são muito interessantes. O Fabrício, zagueiro, que foi jogador do Alan Al no Paraná, zagueiro de muita força física, bom tecnicamente, chuta bem, é um zagueiro interessante pra gente ficar de olho, porque é um cara muito perigoso na bola aérea. Um cara que vai impor muita fisicalidade no Anselmo Ramon. Eu acho um bom zagueiro, eu acho que até o CRB poderia ter ido atrás dele antes de ir atrás do Ramon e de outras peças aí que foi atrás nesse meio de temporada. E aí o principal jogador, que na minha opinião é pouco falado do ABC, que é o Matheus Anjos. É um cara que aí é um cara que tenta fazer essa engrenagem do meio-campo do ABC andar, junto ali com o Fábio Lima, um cara que também já tem algumas assistências nesse campeonato. Um cara muito novo, um cara de muita intensidade, muita movimentação, um cara que varia muito essa movimentação do meio para as laterais. Acho que um cara que vai ter muito. Um cara que vai ter muito trabalho com ele é o Falcão. E é importante, por conta que é um cara que gosta de jogar próximo da cabeça de área, tanto do ABC quanto da do adversário. Tanto para iniciar a jogada como para finalizar a jogada. Então, de olho aí também no Matheus Anjos. E aí, só pra vocês verem como a situação lá no ABC é uma doidice completa. Eu trouxe aqui exemplo de três jogadores que foram muito bem individualmente pelo ABC, estavam ajudando o time lá de Natal, mas não conseguiram, mas por motivos N não ficaram no clube. Começa lá, Felipe Garcia. Felipe Garcia era o artilheiro do ABC no ano, era o artilheiro do ABC no ano, o cara que mais fez gols, mas por vários motivos internos pediu para sair e não conseguiu se transferir para o Operário na Série C e está afastado do clube. O Tony Anderson, que era um cara assim interessante ali no meio campo, um cara camisa 10, meio atacante, chuta bem de fora da área, também não ficou isso por motivos de tá sendo investigado numa das operações sobre manipulação de jogos. Então até o cara que estava vindo bem, tinha 2 gols e uma assistência aí no meio campo do ABC, teve que sair. E por último, o Júnior Todinho, que tá aqui no CSA. O Júnior Todinho também era um dos jogadores com mais gols na Série B, pelo ABC, com 2 gols e também uma assistência. Um cara que que oferece muito essa variação de jogar mais centralizado, jogar um pouquinho mais aberto pelo lado direito, como ele vem jogando no CSA. E saiu, pediu pra sair, porque o clima lá do ABC não é nada favorável a nenhum jogador. Inclusive o goleiro Simão, que eu não coloquei aqui, que eu esqueci. Mas o goleiro Simão, que estava muito tempo no ABC, um cara que teve muitos momentos de destaque com a camisa do ABC, pediu para sair também. E acabou saindo. Então, assim, até os caras que se destacam no ABC não sentem um clima interno aí para prosseguir. A maioria dos jogadores que estão agora no time do ABC ou estão fechados mesmo com o ABC porque não conseguiram sair, ou porque estão fechados com o Alan Al, que chegou dando outro clima, trouxe muito jogador da sua confiança, mudou um pouquinho o cenário assim do ABC de pressão externa, então o Alan Al conseguiu fechar com algum grupo de jogadores. Mas, em resumo, a situação lá do ABC não é boa, não é nada favorável para eles, dentro de casa muito menos. Seria uma situação para o time do CRB se animar. Mas a gente sabe como é que é o CRB fora de casa. Não vem ganhando muitos jogos aí sem conseguir grandes pontuações. São 5 jogos sem vencer fora de casa, 4 derrotas e um empate. Então vamos dar uma segurada e já vamos emendar para falar do CRB. Começar com o Sampaio CRB. Eu fiz um texto, botei no meu Instagram, no final vocês veem qual é o arroba no meu Instagram para seguir e consumir esses conteúdos durante a semana. Mas eu fiz um texto lá dizendo que o CRB não atuou bem, fez um primeiro tempo até equilibrado,
Não conseguiu fazer um segundo tempo bom. Achou um gol muito rápido com 3 minutos. E depois desses 3 minutos só deu Sampaio. Sampaio dominou. As alterações do Daniel Paulista foram muito fracas. Deixou o Romão sofrer uma pressão durante o jogo todo em cima do Pimentinha. Não botou ajuda nenhuma de volantes. O zagueiro que colocou, que foi o Anderson Conceição, não ajudou nada. Então, assim, na minha opinião, a partida que o CRB merecia perder. Porque teve um gol mal anulado do Sampaio. Não merecia de forma alguma ter esse gol anulado a equipe do Sampaio Corrêa, num lance que não houve falta alguma, que foi marcada no Diego Silva ou no Gum, mas não houve. O CRB mereceu perder mais uma partida fora de casa. Foi abençoado por um erro de arbitragem aí do VAR, porque esse empate não foi justo. O CRB merecia perder contra o Sampaio, porque atuou de maneira calma, maneira ridícula, maneira muito abaixo da média. O time do CRB não consegue manter um padrão de jogo durante o jogo todo fora de casa. Fiquei muito desapontado, principalmente com o Daniel Paulista, porque eu achei as alterações dele horríveis. Nenhuma surtiu efeito, e é um cara que eu sempre elogio aqui, por ser um cara que mexe bem na equipe, um cara que lê muito bem o jogo. Mas contra o Botafogo de São Paulo, contra o Sampaio, CRB vem atuando de uma maneira muito abaixo da média, não está merecendo os resultados de fato, e aí preocupa para esse jogo contra o ABC. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante foi o que o Hereda falou numa entrevista nesse meio de semana. Uma entrevista rotineira, uma entrevista coletiva lá no CT do Ninho do Galo. Falou que o objetivo agora, o primeiro objetivo é fazer 45 pontos, que é a pontuação que geralmente livra o time do rebaixamento. Então vamos lá. Início do ano. Fala do CRB como um todo, não vou apontar nomes. Maior investimento da história. Fizemos um time para ir bem em todas as competições. Vamos brigar pelo acesso. O CRB ganhou o Alagoano protocolar. Eu não vou tirar o mérito do CRB, nem vou tirar o prestígio de ser campeão alagoano, mas vocês já sabem a minha opinião, que é muito pouco pro CRB. Fez uma Copa do Nordeste ruim, se classificou aos trancos de barrancos e tomou uma saraivada do Sport na fase de mata-mata, no único jogo. Tomou uma aula de futebol do Sport. Copa do Brasil não foi longe. Começo da Série B foi ridículo. Começo da Série B foi ridículo com o Humberto Louser. Foi uma parada assim sinistra, porque muitos jogos sem vencer, muitos jogos sem atuar bem, só tomando pancada, só tomando coco na cabeça e mantiveram o loser até quando deu. Na minha opinião, mantiveram até quando não dava mais. E aí consegue uma campanha de recuperação com o Daniel Paulista, que vem fazendo um bom trabalho, mesmo com as críticas que eu acabei de fazer a ele. Acho que faz um bom trabalho sim, de recuperação desse time. O time tava lá brigando para não ser o último também, tava ali na vice-lanterna e hoje tá já quase na primeira página aí da Série B. Mas ninguém admite um erro de planejamento, um erro de nada. Se aponta que teve uma dificuldade na segunda janela e blá blá blá, ppp, mas ninguém bate no peito, ninguém senta numa mesa de coletiva para dizer assim, não, erramos, tivemos um pouquinho de soberba, acreditamos demais num planejamento que já era questionado desde o início, pela idade dos jogadores, pelo valor que vinha se pagando em alguns atletas, por ter contratado demais nomes que o Humberto Louser pediu, inflou o time do CRB de peças que o do Louser trouxe que não são úteis ao CRB hoje, como Mike, como Anderson Leite, como Matheus Ribeiro. Enfim, ninguém admite um erro de planejamento. Aí pega um jogador, que pra mim tá vindo bem, que é o Hereda, pega um jogador pra transmitir essa mensagem pra torcida. Hoje vamos brigar pra nos manter mais uma vez na Série B, fazer 45 pontos. Pô, brincadeira, né? A diretoria do CRB tem que parar essa cultura de ser uma diretoria omissa. A diretoria do CRB tem essa cultura de ser omissa. Quase nunca. Vou dar aqui o meu braço a torcer ao Mário Marroquim, que apareceu em algumas rádios e algumas redações, apareceu lá Na Rede, foi em algumas redações também de web jornalismo aqui do estado de Alagoas. Mas depois de quanto tempo? Eu sempre digo, momentos de crise, a direção tem que passar a mensagem para a torcida do CRB não, da torcida de qualquer clube. E para mim, a direção do CRB sempre falha nisso. Beleza? Vamos dar aquele apanhado geral no DM, do suspenso e tudo mais. DM do CRB para variar lotado. Temos aí o Mike está em transição, mais uma partida fora, normal protocolar. O Alemão e o Simon fora ainda por
Lesões. A zaga vai ser Ramon e Gum, que eu não tô achando que tá sendo uma má zaga. Eu acho que teve o erro, sim, a omissão do Daniel Paulista de achar que a zaga não que tava aguentando a pressão do Pimentinha durante o jogo todo, na última partida, mas não acho que o Gum e o Ramon venham fazendo jogos horríveis. E aí vamos pra mim o que mais interessa, que são os suspensos. Temos aí fora João Paulo, que pra mim é o único camisa 10 do time. E temos o Anderson Leite fora, que não é tão ruim. O que eu acho que o Daniel Paulista vai fazer é o que tá todo mundo falando e eu vou só seguir o relator. O meio-campo com o Falcão, o Lucas Lima que volta de suspensão, então a notícia boa, e o Juninho Valora. Lucas Lima saindo ali pela direita, o Juninho Valora tentando iniciar jogadas, com o trio de ataque de Léo Pereira, Renato e o Anselmo Ramon. Para mim, o meio de campo para frente muito superior ao do ABC. Para mim falta o erro de planejamento do CRB é absurdo. Para mim falta o segundo volante que não trouxeram, só tem de segundo volante o nosso querido Juninho Valora e não tem um camisa de reserva, o Longini nunca é utilizado. Todas as vezes que o Longini poderia ser utilizado com suspensões ou lesões do João Paulo, ele não é utilizado. Não sei por quê. Sempre entra com 3 volantes com o Juninho Valora um pouquinho mais adiantado. Na verdade eu sei por quê, né? O Longini é um cara sem intensidade nenhuma, um jogador que não tem imposição nenhuma em campo, todo mundo toma a bola com facilidade, muito difícil de criar uma jogada boa, é um cara que entra ali no banho-maria na partida, então Longini toda vez que tem a oportunidade de entrar, acaba não entrando porque não agrega em nada, a verdade é essa. Então eu acho que a formação vai ser essa mesmo, a que vem jogando Diogo Silva, Hereda, Gum, Ramon, Romão, Lucas Lima, Falcão, o Juninho Valora, o Léo Pereira, que ainda não mostrou nada pra mim no time do CRB. Tô defendendo a escalação, porque eu acho que ele é o melhor ponta depois do Renato, o único que tem capacidade de jogar ali pela direita, porque Copete, pelo amor de Deus, ainda não jogou no CRB, já estamos agora em agosto, e o Mike tá fora. Anselmo e Renato ali na frente, que são as esperanças do time do CRB. Pronto, vai ser isso. Não acho que tem nenhum mistério. Acho que vai jogar um pouquinho atrás, mas eu acho que o CRB até tem capacidade de tomar conta da partida por conta de todos esses cenários do ABC. E por isso já vamos para o que eu acho da partida. Eu acho que vai ser uma partida difícil, porque o ABC precisa de resultado, o ABC vem mal, o ABC já percebeu que o CRB não consegue desempenhar um bom rendimento fora de casa e vai querer tentar jogar. Mas eu também acho que é uma partida que o CRB pode ter capacidade de assumir o controle, por conta que, tecnicamente, é um time muito superior e, depender da situação no jogo, se o ABC não estiver conseguindo se impor, o CRB pode tomar conta da partida sim. Só que o que vale lembrar aqui para a torcida do CRB? O CRB, se fizer um gol fora de casa, vai ter que continuar jogando. Porque o CRB não consegue segurar resultado nenhum. Nem em casa, às vezes, ele consegue segurar resultado, quanto mais fora. Então, se o CRB fizer um gol, conseguir controlar a partida, vai ter que fazer isso até o fim. Se você entregar a bola no pé do adversário com o CRB na frente do placar, a chance do CRB tomar um empate é eminente. Então, hoje, se o CRB quiser ganhar do ABC, vai ter que jogar, vai ter que se impor e vai ter que manter essa posição se achar um gol. Vai ter que sufocar o time da ABC. Vai ter que fazer o que todo mundo faz com o ABC quando vai jogar no Frasqueirão. Vai ter que jogar melhor. Se jogar melhor e não conseguir achar os gols, vai sair ainda com empate. Mas os times estão indo lá no Frasqueirão e estão ganhando. Então o CRB tem capacidade de fazer isso. Acho que vai fazer? Tenho minhas dúvidas. Acho que talvez não faça. E acho que talvez aí é que tá a presa perfeita para o ABC conseguir retomar essa vitória dentro de casa e também nessa sequência ruim de vitórias desses jogos sem vitórias que vem tendo, que são 8 jogos seguidos. Então, assim, na minha opinião, um jogo muito aberto. Deveria ser um jogo fácil pro CRB. Um jogo pro CRB ir fora de casa garantir 3 pontos e compensar o jogo contra o Botafogo de São Paulo aqui. Mas a gente tá falando de um CRB que é um time que nunca dá para se esperar, nunca tem lógica. Na verdade, a lógica do CRB é sempre se surpreender negativamente. Beleza? Hoje irei fazer esse jogo com pré-jogo a partir das 3 horas da tarde. O jogo a partir das 5 lá na rede. Então, transmissão sempre recheada de informações, de interação também para vocês. Sigam aqui nas outras redes sociais, vai ter conteúdo em todas essas redes durante o jogo e antes do jogo também. E me sigam lá porque eu vou soltar o link da transmissão também para vocês assistirem, se vocês quiserem participar do pré-jogo, beleza? Sempre interagindo e tudo mais. Agradeço a sua
audiência, muito obrigado por apoiar esse projeto. Se inscreva no canal se você está vindo aqui de primeira viagem. Você que já é inscrito, muito obrigado. Curta esse vídeo para o YouTube sempre ficar entregando. E principalmente, compartilhe esse link para pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo aqui no Futebol Alagoano, beleza? Espero vocês mais tarde e valeu!